Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. As Leis Morais segundo Kardec, 7 de 11. Na terceira parte de sua obra fundamental, O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, inspirado pelas entidades superiores que supervisionaram seu trabalho, elabora uma longa e substanciosa exposição da lei divina ou natural e a subdivide em 10 capítulos, assim denominados: Lei de Adoração, Lei do Trabalho, Lei de Reprodução, Lei de Conservação, Lei de Destruição, Lei de Sociedade, Lei do Progresso, Lei de Igualdade, Lei de Liberdade e Lei de Justiça, Amor e Caridade. Nesta série de 11 vídeos, vamos condensar o que há de essencial nessas leis, procurando facilitar seu entendimento e assimilação pelos nossos irmãos internautas. Dito isto, vamos à 7ª subdivisão, intitulada Lei de Sociedade. Kardec pergunta e as entidades superiores respondem. Pergunta: a vida social faz parte das leis da natureza? Resposta: é claro, Deus fez o homem para viver em sociedade. Do contrário, não lhe teria dado a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Pergunta: é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Resposta: sem dúvida, porque os homens buscam por instinto a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se uns aos outros. Pergunta: ao procurar integrar-se na sociedade, não estará o homem obedecendo mais a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum objetivo providencial de ordem mais ampla? Resposta: o homem tem que progredir, mas isso não lhe é possível se viver isolado, porque ele não dispõe de meios para desenvolver todas as suas faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se definha. Comentário de Kardec: nenhum homem possui faculdades completas. Por meio da convivência social é que essas faculdades se completam umas às outras, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, pelo fato de precisarem uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Pergunta: compreende-se que, de um modo geral, a vida em sociedade faça parte da natureza. Mas, uma vez que também todas as preferências pessoais fazem parte da natureza, por que será condenável a opção pelo isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Resposta: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Isso, por acaso, merece a tua aprovação?
Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem condena a si mesmo a não ser útil a ninguém. Pergunta: mas não será meritório esse isolamento se tiver por fim uma expiação, quando aquele que se isola busca uma privação penosa? Resposta: a melhor expiação constitui em fazer maior soma de bem do que de mal. Evitando o mal, aquele que se isola cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao socorro dos mais necessitados? Resposta: esses, ao se rebaixarem, estão se elevando. Eles têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Pergunta: e que pensar dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Resposta: isso não é o isolamento absoluto do egoísta. Essas pessoas não se isolam da sociedade, porque é para a sociedade que elas trabalham. Pergunta: que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Resposta: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é ou não uma faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que deu ao ser humano. Por outro lado, o silêncio é útil, pois no silêncio tu colocas em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação com teus mentores espirituais. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, agem com boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude, mas enganam-se porque não compreendem de forma suficiente as verdadeiras leis de Deus. Comentário de Kardec: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem proporcionar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Pergunta: por que é que, entre os animais, os pais e os filhotes deixam de reconhecer-se desde que os filhotes não mais precisam de cuidados? Resposta: os animais vivem a vida material e não a vida moral. No reino animal, a ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Desde o momento em que esses seres podem cuidar de si mesmos, a mãe está com a sua tarefa concluída e nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que ela os deixa entregues a si mesmos, a fim de se ocupar da próxima ninhada. Pergunta: há pessoas que, pelo fato de os animais abandonarem suas crias depois de certo tempo, deduzem que os laços de família entre os homens não são mais do que resultado dos costumes sociais e não resultado de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Resposta: o destino dos animais é diferente do destino dos homens. Por que, então, querem identificar uns com os outros? Há no homem alguma coisa mais alta, além das necessidades físicas. Há no homem a necessidade de progredir.
Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços sociais constituem uma lei da natureza. Por essa forma, quis Deus que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Pergunta: para a sociedade, qual seria o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: o relaxamento dos laços de família trariam por resultado o agravamento do egoísmo na sociedade. A Lei de Sociedade 7. Caros amigos internautas, nesses tempos de Covid e necessidade de afastamento social, a convivência com outras pessoas ficou bastante prejudicada. Nada impede, no entanto, que, tomadas as devidas precauções, alguma coisa possa ser feita nesse sentido, mesmo que seja parcialmente de forma virtual, sem colocar a nossa vida e a do próximo em perigo. As ciências psicológicas demonstram que ter amigos faz bem à saúde. Apesar de parecer óbvio, já existem pesquisas comprovando que a nossa saúde mental e física melhora conforme investimos no convívio social e dividimos nossa existência com pessoas queridas. Em qualquer fase, o convívio é importante. Crianças precisam da presença de outras crianças para que seu desenvolvimento seja saudável e elas possam criar empatia. Adolescentes começam uma jornada pela sua identidade e encontram isso em grupos e tribos com prazeres parecidos. Adultos devem procurar esses encontros para escapar da rotina pesada do trabalho. E a amizade, durante a terceira idade, ajuda a afastar sentimentos de solidão. Bater papo com vizinhos, conhecer pessoas enquanto caminha com o cachorro e, com moderação, receber amigos em casa no final de semana são tipos de convívio social diferentes, cada um com um grau de intimidade, mas eles têm uma coisa em comum: todos ajudam nosso aprimoramento social. Desde que o ser humano percebeu que teria mais força se andasse em grupos e vivesse em comunidade, o convívio social ganhou muito mais importância. Dependendo da fase da vida, esse convívio trará determinado tipo de benefício. Além de afastar sentimentos ruins e promover situações de entretenimento, o convívio social pode ser associado a atividades físicas que melhoram a saúde do corpo. Desde uma simples caminhada com colegas do bairro a um jogo de futebol na quadra no fim de semana, a maioria das atividades que fazemos com amigos pede algum esforço para sair da vida sedentária. O convívio social durante a vida adulta é bom para compartilhar momentos de alegria e de dificuldade. Amigos e atividades em grupo podem afastar a chance de transtornos mentais chegarem até você. No caso dos idosos, o convívio social ganha um peso maior ainda, já que a solidão e a depressão são condições comuns na terceira idade. Para evitar isso, é importante garantir ao idoso um ambiente em que ele possa encontrar amigos e se sentir útil. Como enfatiza muito bem este texto de Kardec, os homens foram feitos para viver em sociedade e não de forma isolada. É isso.
Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.